Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, gente, a decoração que eu tô trazendo é um bolo dos incríveis, tá? De meu aniversário. Foi um bolo de 25 por 10, no sabor de chocolate e a massa chiffon tradicional, tá? Bom, eu inicio tirando aí os plásticos da prensagem. Ele ficou prensado cerca de 7 horas, gente, porque esse bolo eu montei no dia. Então não prensou de um dia pro outro, tá? Como eu gosto de fazer. E aí eu dou uma ajeitadinha nos farelos e no recheio e começo aplicando uma fina camada de chantininho tingido de amarelo, tá? Os corantes utilizados, gente, foi o amarelo gêmeo e o amarelo damasco da Iceberg, tá? Eu fiz uma camada fina, até me arrependi. Devia ter feito um pouquinho mais grossa, que minha ideia era que aparecesse um pouco mais, mas com o trabalho da espátula que eu fiz não apareceu tanto. E aí depois eu inicio com o chantininho tingido de vermelho, tá? Eu utilizei os corantes vermelho da Mix e o vermelho extra forte da Iceberg, tá? Da Mix, gente, eu tive que usar um potinho de 25 gramas inteiro e não alcancei uma cor tão forte. Daí eu tive que utilizar o extra forte da Iceberg mesmo, tá? Que inclusive é ótimo. Eu utilizo mais ele, mas o meu tava super pouco. Então não daria, né? E aí, gente, eu priorizo as laterais para estar fazendo a aplicação com o saco de confeitar, tá? Mas não é necessariamente obrigado fazer, mas é a forma mais fácil de estar fazendo, né? Aplicando o chantininho, tá? O chantilly. É a forma mais fácil mesmo que tem, porque fica mais uniforme, né? E daí eu começo a alisar, gente. Eu alisei o topo, eu sempre gosto de alisar pelo topo, que me dá uma facilidade maior nas laterais depois, né? E aí o que acontece? Eu alisei mesmo com essa espátula de cortar o bolo mesmo, tá? Eu gosto muito de utilizar minhas espátulas, mas a minha que eu mais utilizo estava sumida nesse momento. Daí eu utilizei mesmo a de fazer os cortes de bolo, né? Não tem problema, você consegue perfeitamente. Aí eu cometi um vacilo, que eu peguei uma espátula mais fininha, né? Que não era necessária para esse caso. E logo depois eu conserto minha borrada e pego uma espátula lisa e faço o alisamento, tá? É um pré-alisamento, eu não quero retirar meu chantininho, eu quero deixar ele padronizado para eu não ter problema na hora de usar minha espátula de textura, tá? Logo depois eu venho com a espátula curvada, né, para fazer as minhas quinas e as laterais. Daí eu aliso bastante em cima. Bom, aí eu não deixei tão lisinho porque eu faria o acabamento com pincel, gente. Depois eu torno a novamente levantar minhas quinas, né, porque automaticamente se eu quinei em cima, alisei em cima, né? Embaixo as quinas desceram. Agora eu vou com a espátula de textura, ainda não defini minhas quinas porque esse trabalho com a espátula levantaria, né? Mais quinas. Se eu quisesse uma quina imperfeita, estaria ótimo, mas no caso não foi essa a minha intenção, né? E aí o que acontece? Eu vou depositando mais chantininho vermelho nas áreas que ficou mais imperfeitas, que ficou bem marcado, né, as imperfeições. Daí eu saio adicionando mais chantininho, tá? Vocês vão fazendo assim consecutivamente. Espátula, olha onde ficou faltando, né? Chantininho e adiciona mais até ir ficando perfeito, do jeito que ao seu olhar fique perfeito. E aí você vai. E uma coisa super importante, gente, é que vocês tenham por perto um paninho, um Perfex, né? Aqueles paninhos descartáveis que a gente deixa ele molhado e vai limpando sempre a espátula de textura ou a espátula de fazer as quinas, para você manter um padrão assim, mais delicado e bonito. Fica mais perfeito o acabamento quando você mantém a sua espátula limpa, sem resíduo de chantininho nem nada, tá? E aí eu começo a trabalhar nas quinas. Eu não fiz uma quina tão perfeita porque eu teria o acabamento num bico, né, em trabalho de bico. Então, assim, eu não me apego tanto nesse tipo de detalhe quando eu tenho o trabalho de bico, tanto nas quinas quanto no rodapé, tá? E aí eu faço aquele detalhe com o pincel, porque já é padrão, sempre utilizo nos meus bolos, eu acho lindo e prático, né? Super fácil. Então, gente, ali você posiciona o pincel de silicone e roda a bailarina, o que roda somente a bailarina. E aí você deixa a mão bem leve e faz esse trabalho, tá? Bom, logo depois você limpa o prato, né? Limpei meu prato.
Bom, gente, uma coisa que vale muito lembrar é que vocês sempre devem manter o prato que o bolo será entregue mega limpo, seja cake board, esses nossos pratos, né, que a gente empresta para o cliente, ou até mesmo as embalagens, que é o mais comum, né, a gente está entregando os bolos para os clientes. É importante que estejam sempre limpos, tá? A limpeza, ela vai passar a sua identidade. Então, mantenham sempre limpos, tá? E aí, gente, eu já iniciei um trabalho de bico no rodapé do meu bolo, tá? O bico que eu utilizei foi o bico 32, tá? Ele é um bico pequeno, é uma pitanga fechada, muito linda, é super utilizado no meio da confeitaria, então é importante que você tenha também esse bico, porque ele é ótimo para trabalho de rodapé, finalizações, até mesmo trabalho de pitanga. Ele é uma pitanga muito bonita. E daí eu iniciei no rodapé, fiz por todo o rodapé do bolo e fiz também no topo, nessa definição do topo, né? Porque ali eu não trabalhei tanto nas quinas, não ia ser um bolo que ia mostrar as quinas para mim trabalhar com tanta perfeição. Daí eu utilizei esse mesmo bico, né, que é prático, coisa rápida, uma decoração mega rápida, né, gente? E aí, gente, já finalizando com o trabalho de bico, né, com esse bico lindo, tanto no topo do meu bolo quanto no rodapé. Eu vou estar utilizando o glitter, tá? Na minha bombinha, gente, a bombinha sem o caninho, tá? É muito importante que não esteja com caninho para coisas secas, tá? Toda vez que vocês forem depositar glitter no bolo, usem sem o caninho, tá? E aí eu adicionei o glitter da Mago e também o glitter pisca da Sugar Art, tá? Põe em todo o bolo e logo depois eu venho com o topper. Esse topper eu monto no Pixel Lab, tá? É super simples de fazer, fácil. Aqui no YouTube tem vários vídeos, tá? Caso vocês não saibam e tenham interesse em aprender, podem deixar os comentários aqui embaixo, tá? Que eu posso estar gravando um vídeo pra vocês da forma mais simples possível e fácil. E adianta muito, que sai bem mais barato do que pagar pra fazer. A gente consegue um topper simples, né? Gente, logo depois eu coloquei também essas pérolazinhas, olha, porque eu achei simples no início. Logo depois eu pus as pérolas para dar um tchan. E esse foi o resultado do vídeo, espero que vocês gostem. Beijo!